E eu desde já agradeço, eu já estava aqui ansiosa. Eu acho que foi uma live que eu estava já começando a ter ansiedade, sabe? Esperando muito. Então eu espero que seja assim, uma live que vai acrescentar na vida das pessoas. Isso. Desde já eu peço desculpas porque eu não estou mais com o seu livro aqui, porque no início do ano, antes dessa pandemia, uma colega minha pediu para fazer a leitura dele. E ela disse, olha, eu vou fazer em umas 2 semanas, depois eu te entrego. Ok. Quando eu entreguei, aí começou essa pandemia, ao decretou que não iria mais ter aulas, etc. Nunca mais a vi. Ela está com ele guardadinho. Eu já fiz a minha leitura, mas ela vai me entregar assim que essa pandemia acabar. E já acabar logo, porque eu tenho o livro de volta. Mas eu já fiz a minha leitura e eu gostaria que vocês já começassem contando como foi que iniciou essa trajetória até chegar à publicação oficial do teu livro. Então, assim, eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre escrevi em diários, inclusive. Eu tô com um dos meus diários aqui, que é um caderno mesmo escolar. Eu sempre amei isso. Desde novinha, eu me descobri escritora, entre aspas, né? Mas escrever sobre minha vida no diário, o que acontecia naquele dia. Fosse qualquer coisa, assim, eu já estava escrevendo, né? Uma novidade. Então, leitura, também eu gostava muito de ler gibis, essas coisas, mas eu não lia muito livros. Esses livros de 100 páginas para ler, eu não tinha esse costume de ler. Mas foi num projeto de escola, no ensino médio, a professora fez esse projeto e ela disse o seguinte: quem lesse mais livros ganharia um prêmio. Então eu sempre fui meio que competitiva, né? Eu sempre gosto de participar das coisas porque eu quero ganhar. Claro que o importante é competir, enfim. Mas quando eu comecei a ler os livros, eu comecei a me apaixonar. Então, eu não estava mais lendo eles simplesmente para ganhar o projeto. E sim, porque eu estava apaixonada pelas leituras. E os livros que eu escolhi para ler foram livros de autoajuda, livros de romance, que é coisas que eu gosto. E a partir dessas leituras, eu ia vendo as histórias e eu já ia meio que tendo uma visão crítica mesmo, de dizer, nossa, esse personagem poderia ter tido esse final. Esse personagem poderia ter feito isso, isso. Então chegou um tempo que eu pensei, por que não escrever a minha própria história? E o interessante é porque eu tinha o título antes mesmo da história, que mais à frente eu vou dizer como foi que eu pensei o título, mas quando eu pensei em escrever a história, eu disse, nossa, eu lembrei do título que eu tinha criado, né, que eu achei muito interessante. Tia amiga, eu vou depois explicar por que disso, que algumas pessoas até acham meio estranho de cara. Mas depois disso nasceu o meu desejo. E eu comecei a escrever num caderno mesmo, um caderno escolar. Eu escrevia e a história estava muito clichê, sabe? Clichê assim, porque eu tinha o quê? 16 anos de idade quando eu comecei a escrever. Mas para mim ali era um prazer estar escrevendo. E assim, eu não ganhei o projeto de leitura, um rapaz que leu mais do que eu ganhou, mas eu ganhei uma coisa muito melhor, que foi o desejo de ser realmente escritora, de publicar o livro um dia. E o processo de publicação não foi fácil, mas assim, quando você tem um sonho que você quer realizar realmente, você não pode ficar vendo, ah, eu não vou conseguir, e nem ficar focando no resultado final. Um exemplo, quando eu comecei a escrever, eu sabia que não ia ser da noite para um dia que eu ia lançar um livro. E por incrível que pareça, o meu foco maior não era um dia publicar um livro para uma editora, mas era terminar a minha história de romance. E eu ia, passava os dias, e como foi maravilhoso o processo, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que as pessoas não aproveitam os processos. E os processos são tão bons, sabe? Porque eu lembro que era um prazer meu sair da escola, chegar em casa e já escrever. Isso era incrível para mim. Então, assim, desde já eu já digo às pessoas, aproveitem mais os processos, porque os processos são tão bons quanto você conseguir o que você realmente deseja. Porque, assim, já adiantando um pouco da festa de lançamento, a minha festa de lançamento foi muito, muito boa. Mas eu posso dizer a vocês que os dias que eu passei escrevendo e idealizando esse dia foram tão bons quanto a festa do lançamento. Muito bem. Eu acompanhei alguns stories da festa de lançamento, não pude estar presente, mas naquele caso eu fiquei acompanhando as fotos do seu canal também. Inclusive, depois você vai falar e tudo mais. Mas eu gostaria que você contasse como foi a trajetória até a publicação do teu livro. Entendi.
Na verdade, foi complicado. Eu tive que pesquisar muito, porque às vezes o nosso erro é querer um exemplo, querer as coisas para já, de dizer, ah, fulano publicou, eu vou publicar, eu já vou atrás disso aqui. Nossa, gente, eu pesquisei muito. E quando eu digo muito, foi muito mesmo, sabe? Eu assistia vídeos de pessoas que já tinham publicado livros, eu fazia perguntas para pessoas que já tinham publicado livros, como, por exemplo, a Alicia, né, que organiza a Antologia Santanense, o Tiago Sotero, que são pessoas que têm experiência na área. Eu entrava em contato com editoras, mas eu sempre tinha uma dúvida, sabe? Qual editora escolher? Então, em relação à editora, quem me ajudou foi o meu amigo Tiago Sotero. Ele me indicou essa editora. E quando eu estava com um livro, um exemplo, já quase terminado, porque foi um processo, sabe? Abrindo aspas aqui, gente. Sobre escrever o livro, você vai escrever e reescrever várias e várias vezes, como eu fiz. Eu escrevia, na verdade, eu escrevia como se fosse uma linha de raciocínio, tipo, esse personagem vai viver isso, isso e isso. Aí depois eu organizava por capítulos, o que cada capítulo ia falar, para não sair perdendo o nexo dos capítulos. E quando finalmente eu vi que, nossa, a história tá pronta. Eu não vou mais nem reler, porque senão eu vou tirar alguma coisa. Eu entrei em contato com a editora Viseu. Eu enviei a minha história, né? Claro que tinha alguns erros ortográficos que é normal, a gente passa a olhar. Mas, por mais que a gente tivesse que investir, porque no caso, quando você não é um grande escritor, né, tão conhecido, você tem que investir um dinheiro ali. Mas mesmo assim, a editora ela tinha que aprovar para saber se era a cara da editora ou não. Eu lembro que foram 15 dias, acho que uns dias, dos 15 dias mais longos da minha vida, porque eu estava aguardando o retorno deles para saber se eles iam querer publicar o meu livro. E quando eles enviaram um e-mail dizendo que o meu livro era parecido com sucessos que foram lançados recentemente, Carlos, você não tem noção o quanto eu pulei, porque quando eu fico muito animada, eu saio pulando e mexendo as mãos, sabe? Eu pulei tanto que minha irmã disse o que foi. Eu disse, eles aprovaram o meu livro. E quando eles aprovaram, é todo um processo, sabe? Eles aprovam, eles enviam um contrato com as condições, o tempo que eles vão estar com você. Eles falam do investimento que você tem que fazer para publicar aqueles livros. E é um período, eles, vamos dizer, a primeira parte, eles vão revisar o seu livro. Eles revisam, mandam para você. Você vai ler tudo de novo e vai mandar para eles e dizer, tipo, ah, eu quero que mude essa parte. Depois disso pronto, tem o processo de envio das capas. Eu lembro que eles tinham 3 opções de capa. As 3 que eles enviaram eu quase chorei, porque não era o que eu queria. Não era o que eu queria. E tava lá no contrato, a partir da 4ª capa tinha que pagar a capa. Só que eles falaram, olha, para você a gente vai fazer o seguinte, a gente vai enviar mais uma capa, a gente não vai cobrar. Mas eu tinha que querer aquela capa. E eu lembro que eu rezei muito, eu pedi muito a intercessão de Nossa Senhora. Quando eles enviaram, eu olhei, Carlos, eu disse, essa é a capa do meu livro. Eu fiquei, nossa, eu fiquei encantada. Então foi mais um processo, né? Terminei de pagar as parcelas do investimento do livro. Eles me enviam uma remessa, que foi a remessa que eu utilizei para a festa de lançamento, mas eles ficam vendendo. Então foi basicamente isso, foi um longo processo, porque a partir do momento que você escreve, termina de escrever o seu livro, as coisas não param por aí. Tem outro processo para publicação. E eu vi que a Bia aqui, ela mandou uma mensagem, tu poderia ver aí, Carlos? Ela disse assim, quando você estava falando da história de publicar, de crescer, aí ela disse, é verdade, a gente quer viver tudo de uma vez, e acaba ficando de viver cada vez. Quando você estava comentando, ela também comentou Isso, da história sobre a sua entrevista na TV, que foi mediado, organizado por ela. isso. E um beijo, viu, É, Bia? 5 beijos para você. isso. Agora, Bia, eu gostaria de saber quais as dificuldades que você teve que encontrar, teve que passar, superar, até chegar a publicar o livro. Bem, as dificuldades. Eu sempre fui, Carlos, na verdade, uma pessoa assim, eu posso dizer, muito positiva, muito grata a Deus, sabe? Eu aprendi a agradecer a cada pequena conquista. E como eu sempre tive muita fé em Deus, eu disse, Deus não ia colocar um desejo no meu coração que ele não iria realizar. Então eu lembro que na verdade, eu nem lembro tanto nas dificuldades em si. Eu acho que porque eu não foquei tanto nelas, eu não consigo me recordar realmente.
Mas eu acho que, assim, as dificuldades que eu lembro foi em relação a encontrar a editora. E uma coisa que eu lembrei agora, o meu computador ele tinha pifado. É uma coisa até que aconteceu comigo que, pela graça de Deus, eu tinha salvo a história no e-mail. Eu comecei depois que eu escrevia, né, no caderno que eu falei pra você, eu passei ele pro meu notebook. Só que depois de um tempo, o meu notebook pifou. A sorte foi que eu vi num canal no YouTube que a moça pedia pra guardar a história. Ela disse assim, ó, o indicado é que você toda vez que escrever, guarde a história em um e-mail. E eu guardei, né? Eu acho que foi coisa de Deus, porque depois o meu notebook pifou. Eu perdi várias coisas no meu notebook. Mas eu não fiquei tão pesada porque a história do meu livro estava salva. Aí eu fiquei vários meses sem conseguir dar continuidade, justamente porque eu não tinha um notebook. Então, essa foi uma grande dificuldade. Eu acho que esse foi o tempo mais difícil, o tempo que me causou angústia. Porque eu tinha ideias, sabe? Eu tinha ideias para dar continuidade à minha história, só que eu não tinha um notebook. Eu passei meses sem escrever no meu livro e isso me causava muita angústia. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu consegui, né, um trabalho foi, nossa, eu vou juntar dinheiro para comprar um notebook. E eu lembro que quando chegou eu fiquei tão feliz porque eu disse, nossa, eu vou dar continuidade à minha história. Outra dificuldade foi em relação, né, ao dinheiro, que quando apareceu a oportunidade de lançar, na verdade, investir, né, no editora, que estava com preço até acessível. Eu não tinha dinheiro, só que Deus é tão bom que até isso ele iluminou. Eu consegui fazer um empréstimo, e olha só, eu estava desempregada, e minha mãe me incentivou, disse assim, olha, faça um empréstimo, a gente vê o que é que vai acontecer. E eu lembro que eu fiz o empréstimo e eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Mas eu fui, né? Arrisquei. Carlos, no mês seguinte eu estava trabalhando carteira assinada. Porque Deus é tão bom que eu consegui pagar o livro e ainda sobrou dinheiro. Porque assim, minha confiança em Deus é por ele fazer tudo isso, sabe? Quando eu boto a cara numa coisa, eu já sei que no fim vai dar certo. Vai ser como Deus quer que seja. Isso mesmo. Bia, você chegou a pensar em desistir desse sonho? Olha, eu acho que desistir, eu acho que eu já falei uma vez que eu pensei em desistir, eu acho que desistir não é a palavra certa, porque eu queria muito, sabe, fazer, eu queria tanto fazer, que eu acho que desistir não estava no meu vocabulário. Mas questão de desanimar, sim, a gente desanima, né? A gente, nossa, quando será que eu vou conseguir? Para você ter noção que eu não pensava realmente em desistir, nos meus diários, né, eu peguei só um, que é de 2016. Na lista, na primeira lista, tá aqui, ó, escrever o livro de amigo, publicá-lo. Então, eu tinha na minha lista, todo ano eu colocava como meta e tipo, eu não desistia, vamos dizer, eu coloquei meta para 2016, publicar ele. Eu não publiquei em 2016, mas em 2017 eu coloquei como lista, publicá-lo. E aí foi passando 2018, 2019, e em 2020 eu consegui. Então em 2020 estava na minha lista. Então vai chegar uma hora que se você persistir, o segredo é persistir, sabe, Carlos? Quando você persiste, algo acontece na sua vida. É como um exemplo das pessoas que falam, vamos dizer, você trabalha 20 anos por um sonho seu, por um desejo seu, e às vezes quando chega no 20º ano você diz, nossa, eu vou desistir. Quando, na verdade, no 21º ano da sua vida você você ia conseguir o retorno. Porque é assim, na vida tudo é assim, a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho, mesmo sem a gente ver, e quando o benefício vem, ele vem de uma forma que compensa, sabe? Compensa todo o trabalho que você teve, todos os anos que você teve na realização desse sonho. Muito bem. Eu gostaria que você fizesse um resumo rápido da história do seu livro aí. Então, né, para que eu possa já fazer o resumo rápido, eu vou mostrar para vocês aqui o meu amado livro, né, Ti Amigo. Então, brevemente, o título, minha gente, como foi? Eu estava conversando com uma pessoa que, por acaso, estava com um sentimento por um amigo, e eu também, na época, né, tinha um sentimento por um amigo meu. Aí eu lembro que eu estava sentada na minha cama com o meu caderno e eu escrevi a palavra amigo. Realmente, gente, essa cena aconteceu, que inclusive tá no meu livro, viu? Quem lê vai lembrar que eu tô falando aqui. E eu percebi que no nome amigo, na palavra amigo, se você tirar o I e o G, aqui ó, amigo, se você tirar o I e o G, fica a palavra amo.
Por isso a brincadeira que eu faço, né? Te amigo, porque quer dizer te amo, amigo. Então, esse livro vai contar a história, né, de dois amigos de infância, que eles crescem juntos e com o tempo vai nascendo um sentimento entre eles. O Luiz Otávio e a Bianca, no caso. O Luiz Otávio, ele gosta da Bianca, porém a Bianca gosta tanto dele como amigo que ela acha que se ela der espaço a esse sentimento que está nascendo, a amizade vai morrer. E esse livro fala realmente o contrário, que a partir da amizade pode nascer um grande amor. Não quer dizer que em toda amizade vai nascer um grande amor. Tem amigos que são irmãos, mas possa ser que Isso. a partir da amizade vai nascer um amor. Que inclusive é uma frase a partir disso, eu resumi em uma frase que eu vou até ler, né, para deixar um quentinho no coração. Deixa eu pegar na última página. Eu coloquei até assim uma parte do livro que fala: a amizade não acaba quando o amor nasce. Por vezes, a amizade é a semente que faz o amor nascer. Então, esse livro vai contar, né, sobre isso, desses amigos, como eles se apaixonam, como é o processo. Então, eu acho que vai ajudar muita gente que pode estar, nossa, será que é arriscado demais acabar gostando de um amigo? Será que vai dar certo? Então, esse livro vai tratar sobre isso. E além dessa história, paralela a essa história, tem a história do velho solitário, que vai ser o vizinho desses dois jovens. E esse velho solitário, ele vive um dilema porque ele perdeu a esposa no acidente e ele ia adotar uma criança. Porém, como a esposa dele morreu, ele deixou pra lá a adoção, só que depois de um tempo ele decidiu, nossa, eu vou no orfanato pegar essa criança, né? Eu vou querer adotar ela. Só que quando ele chega lá, a criança já foi adotada por outra família. Ele passa anos da vida dele se perguntando onde estava essa menina. E, paralela a essas duas histórias, no livro eu coloquei um segredo, Carlos, que quando você começar o livro já vai ter aquele mistério, sabe? Vai ter um segredo que vai envolver todos os personagens. E só vai saber do segredo quem lê o livro, porque vai chegar um momento que, gente, toda vez que alguém lê essa parte, elas me falam: Bia, eu chorei. Eu chorei muito. Até a minha mãe, a minha avó, que meio que tinham noção da história, elas choraram, sabe? Minha avó, ela disse que leu o livro duas vezes. Minha avó tem uma base de 70 anos, minha gente, leu o livro duas vezes. E a minha mãe estava chorando já no início do livro. Quando eu vi ela até ela dizendo que estava chorando, emocionada, eu disse: o que é? A senhora chegou na parte principal do livro? Ela disse: não, já estou chorando desde agora. Então, assim, acredito que vai ser uma história emocionante, construtiva também, que vai acrescentar na vida das pessoas. Há cinco beijos, daí comentando que a sua história é bastante parecida com a dela. E ela também hoje passou o dia dizendo que tem esse desejo, realmente, de publicar. Ela quer ser escritora e eu gostaria que você já adiantasse aí, e é incentivando essas pessoas que desejam ter esse desejo, mas que não sabem como, mas eu gostaria que você desse esse incentivo. Entendo. Já adiantando, né, para a Bia, né, aí as cinco beijos, eu li um texto dela e foi maravilhoso, sabe? Eu olhei assim, é um texto que acrescenta, sabe? Que parece que alguém tá falando com você. Então, para ela eu já quero dizer assim, olha, se você escrever, eu quero ser uma das primeiras pessoas a ler, porque você tem um grande potencial. E para as demais pessoas que estão nessa live, que têm um desejo de escrever, ou sei lá, qualquer outro sonho. Gente, o segredo é persistência, sabe? As coisas não vão acontecer do dia para a noite. A gente tem noção, uma planta não cresce do dia para a noite. Quando você planta, você tem que regar, você tem que ter cuidado, você tem que ter dedicação ao que você está fazendo. Então, coloca Deus, sabe, como centro. Coloca ele acima de tudo. Reza para Deus, porque um dia eu pedi a Deus, um dia eu, em oração, eu disse: Senhor, eu tenho tanta vontade de publicar um livro, mas eu não deixei essa responsabilidade para Deus em si. Entreguei a Ele, mas eu fiz a minha parte. E qual foi a minha parte? Às vezes, gente, eu ia dormir 2 da madrugada escrevendo o meu livro. Às vezes eu passava a tarde toda. Então, para você alcançar algo, muitas vezes você vai se privar de outras coisas. Não tem para onde correr. Porque às vezes as pessoas elas querem ter tudo, elas querem realizar o sonho, elas querem ter a vida delas, a vida pessoal, elas querem se divertir, mas
você vai ter que se privar de algumas coisas, como eu me privei. E assim, se você quer algo, foque, mesmo que pareça que não esteja dando certo, faça a sua parte, porque é de tijolo em tijolo que se constrói uma casa. Eu nunca vi se construir uma casa de uma forma diferente. E mesmo quando você acha que a casa está construída, quando você vai ajeitar ela, você percebe que precisa de uma encanação, você percebe que precisa de uma pintura, você vai percebendo muitos detalhes. Então, se você parar por ali, vai ficar inacabado, sabe? Você vai olhar, você vai ter desgosto e você vai se sentir um fracassado. Mas quando você persiste com o tempo, quando você finalizar aquele projeto, você vai olhar e vai dizer: nossa, valeu a pena cada minuto, cada segundo. Então, o segredo é, primeiro, colocar Deus acima. Segundo, ter dedicação, muito esforço. E terceiro, não desistir. Porque se você desistir, quem é que vai dar continuidade ao seu sonho? Ninguém, ele vai ficar parado. Só você que pode dar continuidade ao seu sonho. E outra coisa, minha gente, não esperar nada de ninguém, porque tem muita gente que fica se sentindo coitadinho, sabe? De dizer: ah, ninguém ajuda no meu sonho, ninguém faz nada por mim, minha família não me escuta. Cara, é você que tem que lutar, sabe? Eu mesmo botei isso na minha cabeça. Ninguém tem a obrigação de me ajudar. Eu pensei isso. Eu tenho que correr atrás das minhas coisas. E é tão interessante, Carlos, que quando você começa a correr atrás das suas coisas, as pessoas elas vão te ajudar, sabe? Não porque você pediu necessariamente, mas porque elas se interessaram, elas viram o seu esforço, elas quiseram ajudar. Como um exemplo, você mesmo, né? E tantas outras pessoas que olharam para mim e disseram: nossa, Bia, eu quero te ajudar, conta comigo. Isso é muito gratificante. Então, em resumo, é isso. Coloca Deus como centro, tenha esforço, determinação e persista. Muito bem. Eu gostaria também de saber se a história já foi encerrada ou se você ainda precisa dar uma continuidade, uma segunda edição. E aí? E aí? Então, as pessoas me perguntam muito isso. Nossa, Bia, a história deixou um gosto de quero mais. Faça a continuação. Eu não penso em fazer a continuação porque eu já li livros que, um exemplo, o livro primeiro foi muito bom, deixou um quentinho no meu coração, só que o segundo meio que desfez o que o primeiro tinha feito. Eu tenho muito receio, sabe? Eu acho que minha história ela já teve um início, um meio e um fim. É quase que eu ia falando no fim agora, como se vocês já tivessem lido, né? Mas enfim. Eu não penso, eu acho que eu penso em escrever uma nova história, sabe? Para que assim, se aquela história já contribuiu na vida dela, eu prefiro deixar um gostinho de quero mais para ler uma outra história, porque a pessoa vai conhecer o meu trabalho e vai dizer: nossa, uma próxima história eu quero ler, do que eu escrever uma continuação e me perder ali. Eu acho que a história que tá ali, a Bianca, Luiz Otávio, o Velho Solitário, eu acho que já foi um ciclo que, entre aspas, se encerrou. Foi muito bom escrever essa história. Eu posso dizer a você, Carlos, quando teve a festa de lançamento que terminou, eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque 4 anos da minha vida foram meio que com um livro, sabe? Assim, de dizer: nossa, um dia eu vou escrever um livro, meu livro, meu livro. Aí quando teve a festa de lançamento, eu disse: agora eu vou falar sobre o quê, meu Deus? Eu tenho que arrumar um outro sonho agora para eu lutar por ele. Mas eu não penso, agora, né? Eu não penso em fazer uma continuação. Quando eu estava revisando o roteiro da entrevista, eu senti o desejo de perguntar a você se você viajar, morar em outro lugar, para poder escrever novas histórias. Quando a gente viaja, sempre tem o desejo de relatar o que aconteceu e tal. E em toda situação da nossa vida, existe uma escrita, existe uma vontade de deixar aquilo registrado. Eu pergunto a você: tens vontade de morar em outro estado, em alguma cidade diferente do nosso estado, viver uma nova história? Olha, para escrever história, realmente a gente precisa de muita concentração. Mas em relação a viagens em si, eu posso dizer a você que o meu cérebro, vamos dizer assim, ele viaja muito. Minha imaginação, às vezes, é muito fértil. Só que o que eu penso, assim, é um dia ter um cantinho meu, entendeu? No sentido de ter um escritório reservado para que eu possa estar só, colocar uma música, porque o que me ajudou a escrever foi músicas românticas,
foi filmes de romance, livros. Então, na verdade, não é me deslocar em lugares em si que faz a minha imaginação. Claro que pode contribuir sim, mas é viajar mesmo estando aqui, sabe? Eu viajo muito, eu vou além em livros, em filmes, em músicas. E assim, hoje eu sou uma pessoa que se tiver a oportunidade de estar viajando, sim, um dia quero estar viajando. Antes eu não gostava muito, eu gostava mais só de estar na minha cidade em si, mas eu não penso em morar fora. Mas se for a vontade de Deus, um dia que eu moro em outro lugar, sim, eu irei. Mas questão de passear, de ir para outros lugares, conhecer outras, até outras culturas. Isso sim, eu me interesso. E quem sabe, né, como você disse, isso não possa acrescentar na minha vida, porque cada nova experiência é uma nova visão de vida que você tem. Quando tem as pessoas que falam, nossa, você não mudou nada, nossa, você é a mesma coisa. Eu até acho isso um estranho, porque eu acho que a gente está vivendo uma constante mudança, sabe? Não quer dizer que mudar seja ruim. Quer dizer que quando você conhece uma nova pessoa, você já sabe de uma história que você não sabia antes. Então você já está mudando alguma coisa dentro de você. Então, um dia eu sim penso em viajar até. Eu fiz uma lista dos meus sonhos, que eu tenho uns sonhos que eu quero seguir. E assim, eu busco focar em um por vez, claro, fazendo coisas que contribuam para a realização dos meus sonhos, mas eu boto em foco um sonho, sabe, após o outro, para que eu consiga realizar. Mas em relação ao livro, para escrever, eu só penso assim, ter o meu escritório, o meu cantinho, para que eu consiga sentar, escrever e também para gravar os meus vídeos, sabe, do YouTube, porque é muito importante a questão do espaço mesmo, do aconchego. Isso mesmo. E eu já tô vendo aqui, daqui a pouco faz uma hora que a gente tem uma live, o Instagram vai Passa derrubar. rápido. Mas antes, adiantando aqui, hoje nós temos uma novidade. Quando você me contou, eu já me senti honrado em saber dessa novidade aqui nessa live. Eu já queria que você já saltasse aí essa novidade muito boa, muito massa para todos nós, em primeira mão. Tá bom, eu vou contar assim a novidade, minha gente. Mas antes eu não poderia deixar de mandar um beijo aqui, né, pra minha madrinha Wagner, que, nossa, eu tenho um carinho enorme por ela. Então, um beijo a todos os meus amigos que entraram também, os meus seguidores, né, do Instagram Sou Jovem, Sou Cristã. Um beijo pra todos vocês, minha gente. Então, assim, a novidade, né, que eu disse que ia contar, não é tão grande quanto o lançamento de um livro, como eu mesmo disse, mas é muito especial pra mim, porque, olha, eu já tentei fazer isso várias vezes e nunca dava certo, mas agora vai. Então, minha gente, quem gosta de ler meus textos, quem gosta de ler o que eu publico, agora nós temos um cantinho especial, que é o blog Sou Jovem, Sou Cristã. Eu vou deixar o link no meu Instagram, depois que concluir essa live, eu vou lá, deixo o link para vocês acessarem. Eu postei ali o primeiro post, né, a primeira publicação, que é da apresentação do blog. Então, depois dessa live, vai lá, clica para você ler, que terão outros posts, porque eu gosto de trabalhar sobre assuntos emocionais, sobre assuntos que envolvem a religião, autoestima, e também no blog eu vou abrir um espaço para falar sobre o meu livro. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre a minha história, já começa a me acompanhar no blog. E também no canal, né, minha gente? Porque no canal e no Instagram é que eu vou falar quando vai ter posts novos no blog. Muito bem. É uma iniciativa muito boa, porque você vai ter mais um espaço, contar com os inscritos, eu vou escrever, eu vou jogar ali, o pessoal vai ler, vai se identificar, além dos seus canais que você tem de redes sociais, Instagram, canal no YouTube, Facebook. Agora, essa nova plataforma é muito importante. Parabéns. Muito obrigado por poder partilhar isso conosco, em primeira mão, Eu e que sucesso aí, agradeço. tá bom? Muito Agora eu gostaria de obrigada. E a saber, Bia, sim, a Bia ela disse colocou aqui, aqui, ó, aceita. que ela se Aceita identifica parceria. muito com você. Ela colocou ali Tenta, depois, aceita parceria no blog? Aceito, viu, Bia? Depois vamos conversar melhor. pronto, muito bem. Agora, Bia, eu gostaria de saber, sempre pergunto, quando é uma live sobre literatura, você teve algum incentivo no seu município para poder escrever? Teve alguma oficina, algum evento específico? Como foi essa construção na sua cidade? Olha, as pessoas aqui me apoiaram muito, inclusive quando eu fui, né, para o programa Tudo de Bom,
você me convidou, né, que fui lá, conheci a Bia, a Monique, né, apresentadora incrível. Nossa, a partir dali foi a grande divulgação, porque nem todo mundo sabia, né? Mas depois disso, todo mundo compartilhou. As pessoas, eu ia comprar pão, sabe? As pessoas me parabenizaram, eu ficava com muita vergonha até. E depois disso, as pessoas quiseram me ajudar. Inclusive, o local que fez a festa de lançamento foi cedido. A questão política aqui na minha cidade, as pessoas, os políticos me ajudaram, né? Então, assim, foi muito bom. Eu tive muito incentivo, eu fiquei muito grata. As pessoas mandando mensagens. Nossa, Carlos, eu nunca respondi tantas mensagens na minha vida. Nem quando eu completei anos, sabe? As pessoas que eu nem imaginava vindo me parabenizar. Então, foi assim, foi muito especial. As pessoas realmente me ajudaram. E só não teve eventos culturais porque teve essa pandemia, né? Infelizmente ia ter, as pessoas. Uma professora disse assim: Bia, nós vamos fazer um evento na escola, mas infelizmente não deu tempo. Mas se Deus quiser, vai ter outras oportunidades. Isso. Como foi que tua família reagiu a ter publicado? Eu vi que eles estiveram lá naquele dia tão importante. É como se fosse um casamento. E eu gostaria de saber como foi que tua família reagiu a isso, a esse sonho, a essa história. Nossa, minha família sempre me apoiou, sabe, Carla? Quanto a isso, eu não tenho o que reclamar. Sempre que eu pensava em fazer uma coisa, minha família sempre me apoiou. Sempre. Eu digo a você, eu acho que é por isso que eu sou tão segura em relação à realização dos meus sonhos. Porque eles nunca chegaram pra mim e disseram que eu não iria conseguir. Ao contrário, sempre buscaram me ajudar e sempre buscaram fazer com que eu tivesse os pés no chão. Porque comigo é assim, a cabeça pode estar na lua, mas os pés têm que estar no chão. E eles sempre me apoiaram, sabe? Da minha família, eu não tenho o que reclamar. Muito bem. E em relação ao teu canal no YouTube, como está a produção de conteúdo? Eu vejo que você sempre coloca nos stories, dos vídeos, fazendo enquete, essas coisas. Como está hoje a tua produção de conteúdo, que é totalmente religioso, católico? Como você vê se vai se continuar novamente com esses conteúdos, ou se pensa em englobar novos temas? Então, desde já quero agradecer a Edneia, né? Aí conheci seu canal há poucas semanas, estou gostando muito. Então, muito obrigada pelo carinho, né? Pelo retorno. Então, assim, esses últimos dias, eu dei mais uma parada, porque como eu peguei muito pique para o lançamento do livro, teve o desgaste mesmo físico, né? Aí eu não consegui me voltar tanto para o canal. Porém, outra coisa que eu quero dizer aqui, minha gente, é porque eu quero voltar com muitos conteúdos. E no meu canal, é um canal católico, claro, né? Sou jovem, sou cristã. Mas eu busco tratar sobre temas como baixa autoestima, sobre temas que envolvam também você ter a questão da autoimagem mesmo, a questão de como você vê os outros irmãos, várias áreas da vida. Claro, assuntos religiosos, né? Porque eu vou falar de Deus, do seu relacionamento com Deus, sobre a minha vida pessoal mesmo. E eu quero trazer assuntos mais pessoais mesmo, sabe? Que eu acredito que o fato da gente ser de Deus não significa dizer que a gente tem que falar dele no sentido explicitamente, porque eu acho que Deus ele fez outras coisas boas. Como, por exemplo, seu relacionamento com as pessoas é algo de Deus. E é algo que eu gosto muito de falar, né? Sobre relacionamento amoroso, minha gente. Eu li tanto livro, sabe, de autoajuda, que eu quero passar isso para as pessoas. Então, eu posso dizer, minha gente, domingo vai ter vídeo no canal ao meio-dia sobre um tema que eu acho que nessa quarentena vai ser um tema que vai ajudar muita gente. Quando eu li o roteiro para minha mãe disse: Nossa, você parece uma psicóloga falando, sabe? Então vai ser muito bom, então não percam. E quero aproveitar, Carlos, para mandar um beijo para minha amiga Luana, né? Minha amiga, minha colega do trabalho, amiga e colega, né? Que ela disse: Olha, Bia, eu vim para Isso. uma live. Manda um beijo, Vi. Eu vi que ela apareceu agora. Um beijo, Luana. Aproveitando aqui a comentário da Sabrina, ela perguntou se que está ansiosa para fazer a leitura. Gostaria de que você falasse, ainda tem algum exemplar, como é que faz, tem algum site para adquirir o escrito? Então, minha gente, na editora Viseu, pode pesquisar no Google, editora Viseu, livro Ti Amigo. Vocês vão encontrar para vocês comprarem no site o livro físico, vocês podem pedir. Tem também o e-book. O e-book ele não vende somente na editora Viseu, mas quando você pesquisar lá na Viseu, ela mesma indica os outros sites
que está vendendo os e-books. Então, quem não tem condições, um exemplo de agora comprar o livro físico, pode pedir o seu e-book. Vocês vão se apaixonar pela história. E quem mora aqui na região, né? Na minha cidade mesmo, na cidade vizinha, eu tenho exemplares aqui na minha casa que seriam para um outro lançamento numa escola, né? Mas como não deu certo no momento, eu continuo fazendo a venda dos livros. Quem quiser, depois entre em contato comigo pelo direct, né, do meu Instagram, que eu posso repassar até melhores informações para vocês. Muito bem. Bia, como é que você tem vivido essa quarentena? Então, Carlos, na verdade, como eu estou trabalhando, né? Porque, no caso, a minha empresa ela não faz parte do decreto, porque não pode parar, né? Uma provedora de internet não pode parar. As pessoas Tem precisam aumentado de mais ainda, internet. você. Isso, mas a gente tá tomando todos os cuidados necessários, sabe? Todos os cuidados mesmo. Então, eu estou trabalhando, isso ocupa o meu dia, né? Ocupa a minha mente, o trabalho. E à noite eu tô buscando focar, no caso, eu tava tendo aula online, né? E como meio que encerraram as aulas online, eu tô buscando focar no canal, nas coisas do canal, no conteúdo para o canal, no conteúdo para Instagram, porque essa live, inclusive, é um ótimo impulso, né, para as pessoas começarem a acompanhar e saber, minha gente, que eu quero trazer muito conteúdo da parte psicológica, porque assim, eu faço pedagogia, mas eu amo questões de curso de psicologia, que eu até fico pensando, será que um dia eu vou meter a cara para fazer um curso de psicologia? Eu gosto muito de trabalhar essas coisas, sabe? De os sentidos da frase, o porquê a gente faz isso, o porquê do nosso comportamento. Então, eu estou buscando estudar mesmo para passar conteúdos de qualidade que as pessoas leiam e digam, nossa, isso ajudou na minha vida, isso contribuiu muito. Então, eu estou buscando fazer o meu tempo valer a pena mesmo, sabe? Não ficar somente deitada na cama e dizendo, nossa, o mundo está acabando, está acontecendo isso. Não, eu falei, não, meu Deus. Mesmo com essa situação, mesmo com as precauções que a gente tem que tomar, né? Usar máscara, passar álcool em gel, eu não vou deixar com que isso acabe com os meus planos. Eu vou aproveitar esse tempo para ir fazendo o que eu posso, para que quando isso passar, se Deus quiser, eu já tenha investido uma boa parte do meu tempo, sabe? E nesse período que você está mais em casa, você já tem pensado em uma nova história para publicar recentemente, depois que acabar o pós-pandemia, ou não pode contar, ou você está pensando como está aí esse processo de olhar de escritora? Carlos, eu acho que quando você escreve uma vez, você quer estar escrevendo sempre. Antes de terminar o meu livro, de amigo, eu já tinha uma lista de outros temas que eu poderia escrever. Eu não estou conseguindo escrever agora, realmente, porque eu preciso de um espaço, sabe? De conseguir organizar um espaço para mim, uma escrivaninha, tudo direitinho. Porque eu sou uma pessoa muito sonolenta, gente. Eu sento na cama, eu já durmo. Então, eu preciso realmente de um escritório para que eu consiga me concentrar. Mas assim, eu quero sim, eu não quero parar de escrever, sabe? E as pessoas, elas me animam muito. Quando as pessoas leem o meu livro, tinha amiga, elas já falam, Bia, teve uma menina que falou assim, Bia, se você terminar de escrever, eu pago a editora para você publicar. E eu achei muito engraçado isso, sabe? Eu achei muito engraçado a forma como ela falou. No trabalho, as pessoas que leram chegaram, Bia, cadê a continuação desse livro? Outra pessoa disse assim, nossa, quando eu virei a página deu uma tristeza. Ela mandou uma foto da última página dizendo, nossa, que tristeza, que gosto de quero mais. Então, o blog também foi uma forma que eu encontrei de, nesse tempo, eu continuar escrevendo, sabe? De não parar, para as pessoas terem uma leitura ali, até que um dia, quem sabe, né? De acordo com a vontade de Deus, quem sabe eu não consiga publicar outra história de aquecer o coração. Isso, e eu sempre tive assim, uma curiosidade. A história do livro realmente é muito importante, muito linda. Eu amei demais a história, me identifiquei até um pouco nos relatos e tal. E eu gostaria de saber, já pensou futuramente você transformar aquelas páginas em um filme? Contar, colocar aquela história, ou fazer um filme. Já passou pela tua cabeça isso?
Eu escrevi um filme, eu vou dizer, Carlos. Quando eu escrevi essa história, passou um filme na minha cabeça. Eu imaginava cada cena, entendeu? Eu imaginava as folhas caindo da árvore. Eu imaginava a janela e o fundo da rua. Eu imaginei tudo isso. Eu acho que é por isso que as pessoas conseguem sentir e pensar tanto na cena, sabe? Porque eu fico, meu Deus, será que é pedir demais que um dia minha história vire filme? Mas quem sabe? Porque eu lembro até, Carlos, eu acho que eu nem contei pra você isso. Mas quando eu estava terminando meu livro ali, né? Tava quase pronta, a divulgação não tava tanto, né? Tava boa, mas eu ainda queria mais. Só que eu disse, nossa, meu Deus, eu até poderia falar com um jornalista para publicar minha história em um blog, né? O lançamento do meu livro. Só que eu disse, mas eu acho que é pedir demais e fiquei na minha. Só que Deus escutou. Foi aí que você, do nada, entre aspas, falou, Bia, eu queria te convidar para isso, para participar de um programa, né, na filial do SBT. Carlos, ali para mim, eu fiquei, como assim? Entendeu? Foi uma emoção, nossa, uma emoção, porque Deus ouviu. E eu queria apenas que um jornalista publicasse num blog. E Deus foi tão além que eu fui para um programa de televisão, filial do SBT, contar a minha história, sabe? No dia do leitor. Então, Deus não demora, Deus capricha. E uma coisa que eu falei nos meus stories é assim, não se sinta uma pessoa bem-sucedida simplesmente por ter dinheiro, porque pessoa sucedida não é sinônimo de simplesmente ter dinheiro, porque eu me sinto uma pessoa bem-sucedida, sabe? Uma pessoa que alcança com sucesso algo. Às vezes o dinheiro é só uma consequência de algo que você fez e ganhou um retorno por aquilo. Mas Isso. quando a gente foca em outras coisas além do dinheiro, você se torna uma pessoa com conteúdo, uma pessoa que as pessoas vão olhar e ter admiração, sabe? E que vão ajudar, porque um exemplo, para muita coisa eu não precisei do dinheiro em si, as pessoas me ajudaram. Então, existem coisas muito mais importantes do que o dinheiro em si. Nunca coloque o dinheiro como centro. O dinheiro ele vai ser uma consequência na sua vida, sabe? Mas não coloca como centro, coloca Deus como centro. Aí as coisas vão começar a dar certo. E agora, como está a sua vida após a realização desse sonho? Ah, eu acho que eu falei assim, ninguém me para mais, sabe? Quando eu penso uma coisa que eu digo assim, eu tenho esse desejo no meu coração, Deus confirmou que isso é uma coisa boa, a pessoa pode chegar e me dizer, você tá sonhando muito alto, eu vou dizer assim, mas o meu Deus é grande, sabe? Claro que eu não sou uma pessoa também fantasiosa no sentido de pensar coisas inexistentes demais. Eu penso de acordo com a minha realidade. Mas, Carlos, uma coisa que eu sempre quis, que eu prezei muito, foi a questão do meu nome, sabe? Eu lembro que quando eu era pequena eu ficava imaginando meu nome artístico. Aí eu. As pessoas até me conheciam por Beatriz, só Beatriz, entendeu? Pronto. Mas aí eu idealizei esse nome, no caso, assim, eu até mudei o nome nas redes sociais, eu falei, vou colocar Bia Santos. E nossa, as pessoas realmente começaram a me conhecer como Bia Santos, como já fosse um nome de peso. Então, isso para mim é muito importante, sabe? Você ter uma referência, você ser de certa forma referência para as outras pessoas. Então, eu recebo mensagens de pessoas que dizem: Bia, você me incentiva muito. Bia, o que você fala me tocou. Nossa, o seu livro me ajudou. Carlos, isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço. O dinheiro no mundo paga essa sensação de você ajudar na vida do outro. Porque uma coisa que eu penso é que você não influencia somente onde você está. Por exemplo, aí você está aí, eu estou aqui. Mas você influencia onde você passa e onde você deixa os seus rastros. Eu estou aqui com você e essas pessoas aqui no live, mas só Deus sabe qual é a influência que eu estou tendo por aí de vídeos que eu publiquei, de alguém que esteja lendo o meu livro agora. Então, muitas pessoas erram quando acham que, eu tô aqui no meu canto, não estou influenciando na vida de ninguém. Mas palavras que você deixa soltas ao vento, eu sei muito bem qual é o peso de palavras. Por isso que eu tomo muito cuidado com palavras. Porque uma palavra que você soltou ao vento, que você acha que não tem resultado nenhum, às vezes está pesando na vida de alguém até hoje que você nem sabe. Então, você não Exato. influencia somente onde você está, mas onde você deixou os seus rastros ao longo da vida. Muito bem. Bia, nós já temos minutos para o Instagram acabar essa live, devido ao tempo que é 1 hora. Passou muito rápido. E assim, você Nossa. conversando aí, comentando tudo, eu recebi uma paz muito grande, porque você é uma pessoa que transmite muita paz, muita energia positiva, transmite Deus pela conversa, pelas suas histórias.
É uma pessoa que realmente tem uma autoestima e levanta a autoestima de outras pessoas. Que a sua história possa ser inspiradora para todos nós que estamos aqui. Eu também tenho o meu desejo de publicar, já tenho alguns inscritos e tudo mais, e ouvir seus relatos, suas histórias, tudo isso, nos incentiva a buscar, a querer realmente publicar, ter esse sonho. E eu agradeço demais a sua participação, por estar aqui relatando tudo. Muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou, pelos perrengues logo do início da live, mas tudo certo. Muito obrigado. Desejo muito sucesso na sua vida, tanto acadêmica, profissional, religiosa, em todas as áreas da sua vida. Tudo de bom. E estamos aqui para o que aí vier, precisando, tá? Pode falar, pode chamar, e estamos aí. É uma amiga que eu conheci na igreja, na fé, e estamos aí para isso. Muito obrigado por tudo. Sucesso. Eu desejo um abraço. Hoje é o dia do abraço. Eu desejo um abraço. Eu desejo para você. Tudo de bom. Tudo de muito bom. E que Deus abençoe a sua vida ainda mais. Muito obrigado, Carlos. E as pessoas já estão aqui, ó, entra e sai de novo.